ser longo, para que no máximo 9h30 nós estejamos impetrando, ou algum ministro esteja impetrando a bênção apostólica. Amém? Vamos lá, pegue sua Bíblia. Vamos ler 2 textos. Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8, versículo 2. Eu vou testar os irmãos. Por esse primeiro texto que eu falei, Salmo capítulo 8, versículo 2, os irmãos sugerem qual é o outro texto que eu vou sugerir? Pelo primeiro texto, que é Salmo capítulo 8, versículo 2, os irmãos sugerem qual vai ser o outro texto que eu vou sugerir? Quem falou aí? Quem? Ó, é isso aí, corretíssimo. Mateus 21, 16. E a TCM, a bênção. Mateus. Eu hoje não tenho algo na tela que eu não tive tempo de digitar, né? Mas o evangelista Gustavo tem sempre muita boa vontade lá, passa pra gente, tá? Mas depois eu vou mandar em PDF, tá? Os irmãos vão acompanhar na Bíblia. Salmo capítulo 8 é a terceira parte do estudo, né? Eu decidi que eu colocaria uma terceira parte hoje. A importância do louvor e adoração na casa de Deus. Salmo capítulo 8, versículo 2 diz assim, ó: da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingador. Agora eu quero pedir à igreja que leia Mateus 21, 16. A igreja, em voz alta, leia Mateus 21, 16. Amém. Queira tomar assento, por favor. Meus irmãos, nós temos 2 estudos com o tema a importância do louvor e adoração na casa de Deus. E eu estava meditando, orando, lendo sobre o que nós poderíamos falar hoje. E eu senti de trazer uma reflexão como sendo uma terceira parte. A princípio é a terceira, não sei se vai ter uma quarta parte, mas a princípio uma terceira parte desse tema. E o subtema, o tema é terceira parte do estudo, a importância do louvor e adoração na casa de Deus. O subtema é louvor e batalha espiritual. Louvor e batalha espiritual. Louvor e batalha espiritual. Louvor e batalha espiritual. Há uma relação direta, irmãos. Eu havia dito para os irmãos já, e disse nos 2 estudos anteriores, que quando aqueles que estavam criticando a multidão que louvava Jesus na sua entrada triunfal em Jerusalém, montado no jumento, com as folhagens de palmeiras no chão. Primeiro, diz a Bíblia que a multidão o louvava. Depois as crianças, né? Também louvando ao Senhor. Diz assim: vendo porém os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que ele fizera, e os meninos que clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi, eles perguntaram: ouves o
que estes estão dizendo, como que falando, o Senhor vai deixar isso acontecer? Aí Jesus responde: sim, nunca lestes da boca dos pequeninos e das criancinhas de peito tiraste perfeito louvor? E nós falamos que o Salmo capítulo 8, versículo 2, conforme está escrito, e é assim que está escrito, a palavra hebraica ali é força. Nós no hebraico somos todos equivocados, e a palavra então no hebraico ali é força mesmo. Está assim no hebraico, os principais textos, todas as traduções em português trazem a palavra força. E no Novo Testamento, Jesus, quando citou esse versículo, não falou a palavra força, ele falou a palavra perfeito louvor. Ou seja, Jesus citou o Salmo, dizendo: da boca das crianças, dos que amamentam, tu suscitaste perfeito louvor. O Salmo está: tu suscitastes ou tiraste força. Jesus disse: tu tirastes perfeito louvor. Aí eu até dissera que os principais críticos textuais, teólogos, dizem: Jesus Cristo não citou o texto baseado no hebraico, mas citou baseado na Septuaginta, que é uma tradução do Antigo Testamento para o grego, a mais conhecida, e tradução essa que a própria Vulgata se baseou. E lá na Septuaginta, eu olhei a Septuaginta, eu disse isso semana passada, a palavra lá não está na Septuaginta força, a palavra na Septuaginta está perfeito louvor. Lá é a palavra mesmo. Mas, resumindo, se no Salmo 8,2 está força, é porque era para estar assim. E se no Novo Testamento está perfeito louvor, é para estar assim. Tirando os iguais na matemática, sobra: tu suscitaste força, suscitaste perfeito louvor. Tira os iguais, sobra força igual perfeito louvor, ou perfeito louvor igual a força. Aí nós dissemos que o que nós aprendemos disso é que o perfeito louvor é igual a força. Louvor é força na igreja. Inclusive no Salmo diz: das crianças de peito e das que amamentam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo vingador. Tu suscitaste força das crianças para calar o inimigo. Veja o oposto. Tu não suscitaste força. Isso é importante porque eu vou falar daqui a pouco, se der tempo. Tu não suscitaste força dos guerreiros mais fortes de Jerusalém, ou da tribo de Efraim, que era quantitativa. Tu não suscitaste força dos maiores guerreiros de Judá, de Israel. Tu suscitaste força das crianças e das que amamentam. Para quê? Para emudecer, confundir os teus adversários. Entenderam o sentido do versículo? E Jesus fala: tu suscitastes perfeito louvor das crianças. Louvor é força na batalha. Além de louvor ser adoração a Deus, louvor é força na peleja. Louvor é força na batalha. Adoração é força da igreja na batalha espiritual. Por isso que tudo que o diabo quer que uma igreja faça quando ela estiver em tribulação é que ela murmure, é que tenha contenda, é que tenha discórdia, é que tenha mau entendimento, é que tenha falta de unidade, porque a igreja fica fortalecida ou enfraquecida. Mas quando a igreja louva, se une, adora, ela está fortalecida. Sabe por quê? Louvor é igual a força. Fala para no mínimo umas duas pessoas. Diga: louvor é igual a força. Louvor é força na batalha. Maestro, louvor é força na batalha. Com mais
que seja luta, louvor é força na batalha. Por isso que o inimigo teme o tocar do instrumento do povo de Deus. Um clarinete que toca, um saxofone que toca, uma tuba que toca, um instrumento de corda que toca, um solo que se faz, um vocal que se canta. O inimigo não gosta, porque louvor é força na batalha. Isso é bíblico, é profético. Isso é muito importante. Nós temos duas passagens que trazem esse relacionamento. Primeiro está em Efésios capítulo 5, e a gente leu na semana passada. Abra, por favor. Efésios capítulo 5, 19 a 21. Diz assim, no capítulo 5, 19 a 21: falando entre vós, de que maneira? Salmos, que mais? Hinos, que mais? Cânticos espirituais, que mais? Cantando e salmodiando ao Senhor. Primeiro onde? Aqui, no vosso coração. Depois vai para a igreja. No vosso coração. Então, eu já falei, não vou falar, tomar muito tempo aqui. 18, 19, 20 e 21. Nós temos o que não é para fazer, o que é para fazer e como fazer. Imperativo negativo, o que não é para fazer: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão. Imperativo negativo. Mas o que é para fazer também é imperativo. Mas enchei-vos, ali é imperativo. Não fazer, embriagar com vinho. O que fazer? Enchei-vos do Espírito. Como fazer? Aí está o gerúndio. Falando, salmodiando, cantando, dando graças, sujeitando uns aos outros. É o como fazer, né? Então nós temos aqui louvor, adoração, falando entre vós com salmo. Depois que Paulo fala sobre louvor, aí você tem, vira a página, por favor, Efésios 6:10. Efésios 6:10. No demais, quanto ao mais, na minha versão diz finalmente. Eu gosto da minha versão aqui, finalmente, como que dizendo, agora sim podemos falar de batalha. Finalmente, agora sim, vamos falar de batalha. Eu sempre digo que quando Paulo fala no demais, quanto a mais, né? Tem mais versões sobre isso, né? Finalmente, fortalecemos, ele está dizendo o seguinte: primeiro observe tudo que eu falei antes, para que depois a gente fale de batalha. Não adianta querer falar de batalha sem observar o que está antes, senão vai ser batalha perdida, tempo perdido. Não adianta falar de espada de espírito, escudo da fé, capacete de salvação, sem primeiro não observar o que está antes. O que vai ser essencial para vencer a batalha é o que está antes do finalmente, e não apenas o depois. A palavra finalmente não tem mais quanto mais a pêndulo de transição. E Paulo fala de unidade, Paulo fala de santificação, Paulo fala de autoridade. Eu já falei isso várias vezes e vou falar de novo. Mas Paulo também fala de louvor. Você pode repetir comigo? Paulo também fala de louvor. Mas vamos falar, irmão. Deixa eu falar sozinho, não diga comigo. Paulo também fala de louvor. Vamos lá. Paulo também fala de louvor. Ou seja, antes de falar em armas, falando entre vós com salmos, hinos, cantos espirituais, salmodiando ao Senhor. Quando observamos isso, agora sim, no demais, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Uma igreja que experimenta, como diz o capítulo 4, a unidade, como diz metade do capítulo 4, capítulo 5, a santificação, que leva em consideração a autoridade espiritual, como está metade do capítulo 5, capítulo 6, mas que também tem uma vida de louvor e adoração, como diz o capítulo 5, 18 ao 21.
ela está fortalecida na batalha. Uma igreja que louva e que adora está fortalecida na batalha. Não apenas as 2 horas do culto, mas que vive uma atitude de salmodiar, de louvar, de dar graças ao Senhor. Vigiemos isso, porque todos nós somos tentados a fazer o contrário. Seja sincero, eu estou sendo sincero. Eu sou tentado todo dia a não ter um dia. Não estou dizendo que você não tem que ver os seus direitos, falar o que está errado, dizer na rua, não, isso aqui não está certo, não está errado. A questão ali é ter uma vida murmuradora. Essa é a questão. Entendeu? O crente também não é bobo, né? O crente também é bobo. Não, isso aqui é assim, não, está errado, está certo, né? Mas é a vida do rancoroso. A vida do rancoroso não consegue ter uma vida de louvador e não consegue ter vitória nas batalhas. Isso trava e esteriliza. Eu lembro bem quando Davi, estou lembrando aqui agora, não tinha notado, quando Davi celebrou a Deus porque a arca estava chegando para Jerusalém. Rapaz, o rei ficou tão feliz. Né? A sua esposa, como é que é o nome da irmã? Mical. É isso mesmo? Isso é postura de um rei. Isso é postura de um rei. Era a filha de Saul. Ao invés de focar na alegria da arca do Senhor vindo para Jerusalém, ela foi murmurar. Sabe o que aconteceu? Ficou estéril. Porque a murmuração, a contenda, a discórdia esteriliza. Tem gente que fica estéril espiritualmente por causa da murmuração, por causa do rancor, por causa da falta de perdão. Se esteriliza, irmãos. Deixa a pessoa estéril. E não é o tempo que apaga, e nem lugar, é a atitude. Pode ir para a China, lugar melhor, mas democrático. Vou nem falar Cuba. Pode para onde for, mas isso não vai apagar, não. É o conserto. Esteriliza. Se esteriliza, irmãos. Além de que enfraquece, além de esterilizar, enfraquece espiritualmente. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Agora sim, finalmente, fortalecidos no Senhor. Tem uma outra passagem que eu quero nos minutos que me restam falar com você. É uma passagem linda, que eu sei que você sabe por onde eu vou, e eu não posso falar de louvor e batalha pulando esse exemplo, que foi a vitória do rei Josafá, ou Jeosafá. Abra a tua Bíblia, por favor, comigo, em 2 Crônicas, capítulo 20, por favor. Quanta coisa maravilhosa que nós temos aqui. A vitória na batalha por meio do louvor, por meio da adoração. Louvado seja Deus. Primeiro, não dá tempo de explicar muito, mas você vai ler comigo. Fica ligado em nome de Jesus. Primeiro, a ameaça dos inimigos. Versículos 1 e 2 diz assim. Tua Bíblia está aberta? 2 Crônicas, capítulo 20? Amém. Se não está aberto, está ali. Depois disso, sucedeu que os moabitas, os amonitas e com eles alguns dos meunitas vieram contra Jeosafá para lhe fazerem guerra. Aqui diz, vieram a peleja contra Jeosafá, certo? Então repita comigo a palavra guerra. Batalha. Vieram. E olha que Jeosafá estava fortalecido. Estava tão fortalecido
fortalecido, eu vou falar disso, a importância disso, né? Que os inimigos ao seu redor ficaram com paz com ele e respeitaram. Até Filisteu dava presentinho. Tal era o fortalecimento de Josafá. Então o cara estava fortalecido, mas o diabo, ele quer destruir de qualquer maneira o povo de Deus. Olha para que é importante. Quem faz na nossa vida, que a gente faz a nossa parte, agrada o Senhor. Os inimigos se emudecem, e eu, quando falo inimigos no Novo Testamento, nossa luta não é contra carne nem sangue, contra as sortes espirituais da maldade, são os nossos únicos inimigos. A gente pensa que está tudo tranquilo, está tudo acomodado. Eu acho que Josafá estava pensando nisso. Os inimigos respeitam, até Filisteu, que era um inimigo terrível, dava presentinho para eles. Mas quando menos pensava, se juntaram. Isso foi forte. Se juntaram de Edom, Moabitas, Amonitas e Meunitas. Esse povo todo se junta para destruir Judá. Já passou por coisa semelhante? A fazer a vontade de Deus, Deus está abençoando, Deus está prosperando, a coisa está fluindo, e de repente vem o diabo de novo. Vá! Senhor, que é isso? Por que está acontecendo isso? Josafá passou por isso. Então, irmãos, essa foi a ameaça. Atitudes do rei. Volte, por favor, 2 páginas. Capítulo 17. Atitudes do rei antes de vir essa ameaça do inimigo. Atitudes do rei. Versículos 3 e 4. E o Senhor era com Josafá, porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou os Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Interessante que o pai que é citado aqui é o pai patriarca, vamos dizer assim, é Davi. Seu pai tinha sido Asa, fez coisas boas, mas fez coisas ruins. Andou no caminho do seu pai. Até perguntaram na escola dominical, por que tanto Davi? Por que filho de Davi? Davi é o símbolo do reinado, símbolo do messianismo. Josafá andou segundo o caminho do seu pai, certo? Lançou fora os Baalins. Diz os versículos 3 e 4. E o 4 diz: antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Isso foi importante, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Outra coisa, tirou a idolatria, versículo 3, que nós acabamos de ler. E o Senhor era com Josafá, porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou os Baalins. Isso é importante. E no versículo 6 diz: e encorajou o seu coração nos caminhos do Senhor, e ele tirou de Judá os altos e os azerins. Que importante isso! Josafá tirou a idolatria, andou nos caminhos de seus pais. Outra, Josafá buscou ensinar a lei do Senhor ao povo, a palavra do Senhor. Veja que importante. Sua Bíblia está aberta segundo Crônicas 17, irmão? Amém, irmão? 7 a 9, olha o que diz. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Beniail, Obadias, Zacarias, Netanel e Micaías, para fazerem o quê? Ensinarem nas cidades de... Espalhou pessoas para ensinarem, que coisa linda.
E com eles os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Asael, Semira, Mote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobadonias, e com eles os levitas, os sacerdotes Elisama e Georão, olha o 9, a ensinarem em Judá, levando consigo o que, igreja? Vamos falar mais alto, levando consigo o que? O livro da lei do Senhor. Foram por todas as cidades de Judá ensinando o povo. Imagina o que é isso? Distribuiu levitas a ensinarem a lei no meio do povo. Para o povo foi instruído na palavra. Ele, 3 coisas aqui que eu citei: buscou o Deus do seu pai, tirou a idolatria, ensinou a lei do povo. 3 tópicos. Seguiu no caminho do seu pai, né? Como disse, buscou o Deus do seu pai, tirou a idolatria, ensinou a palavra, ensinou a lei do seu povo, a lei do Senhor. Deus se agradou disso. Agora, atitudes diante da ameaça. Quais foram as atitudes de Josafá diante da ameaça? Volte agora ao capítulo 20. Daqui a poucos minutos eu vou terminar. Capítulo 20. 3, 5 e 6. Quando Josafá soube da ameaça dos Moabitas, Amonitas, Meunitas, olha o que ele fez. Versículo 3. Então Josafá teve medo, ou temeu, e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Primeiro, temeu, teve medo, temor. Isso não foi pecado, mas estamos sujeitos a ter momentos de temor, né? É uma distorção bíblica alguém achar que crente não tem medo, crente não, né? É uma distorção. Não vou entrar em mais detalhes aqui. Não houve pecado em ter tido temor. Agora ele tomou a atitude correta. Em detrimento disso, diz a Bíblia que ele não ficou preso no temor, ele buscou ao Senhor. Muitas das vezes, na prática, diante da dificuldade, a gente tenta tantas soluções e esquece a primeira e mais importante de todas, que é buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor deve ser o primeiro de tudo. Qualquer outra coisa depois de buscar ao Senhor. Cláudia, para você, qualquer outra coisa é importante, tem que fazer, mas depois de buscar ao Senhor. Porque também não é só buscar, é oração e ação. A gente que busca o Senhor não fica com o braço cruzado. Senhor, contempla a luta, Deus falou, age, agora você é. Deus não vai fazer o que nós temos que fazer. É aquilo que eu falo sempre. Ação sem oração é precipitação. Certo? É isso que eu falei agora? O que é que eu falei? Ação sem oração é precipitação. Certo? E oração sem ação gera acomodação. Agora, a oração com ação gera provisão. Eu creio nisso. Então, ele primeiro buscou ao Senhor, depois apregou o jejum em todo o Judá. Esse princípio é válido no Novo Testamento. Jesus falou: o que 2 de vós concordares acerca de qualquer coisa será concordado no céu. A igreja primitiva jejuava. Jejuava ou não jejuava? Então olha para cá aqui, ó. Eu jamais vou constranger nenhum líder, nenhum obreiro a ter que jejuar ou entrar no meu relógio de oração. Mas um recadinho: não está errado o pastor pedir, não. Não está errado o pastor falar semana de oração e jejum, não. E às vezes eu vejo 90% menos. Eu ficaria mais feliz se os obreiros chegassem juntos, se evangelistas, se presbíteros, diabos chegassem juntos. O nome disso é unidade. E tem autoridade bíblica para isso. Jamais vou constranger, mas se o pastor faz a proposta, eu me senti
Diz a Bíblia que ele convocou um jejum em todo Judá. Aleluia! Ele buscou e conclamou o povo a buscar. Bendito seja o nome do Senhor. Essa foi a atitude do rei. Agora, importante, a atitude do povo. Primeiro eu falei da atitude do rei, agora da atitude do povo. Isso depois vai ter em tópicos. Atitude do povo, vamos lá, capítulo 20, versículo 3. Então Jeosafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Agora olha o que Judá fez, é lindo. Versículo 4: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. O rei não ficou sozinho, o povo juntou, o povo se uniu, o povo concordou. Amém, irmãos? A multidão chegou junto, unidade. Judá buscou, conclamou, e o povo atendeu. Irmãos, não tem força infernal que resiste a isso. Não tem dardo do inferno que resiste quando o homem de Deus convoca, a igreja se une num só propósito para buscar a presença do Senhor. Glória a Jesus. E o povo se ajuntou. Isso é lindo, irmãos. E Judá se ajuntou para pedir socorro. Olha que lindo. De todas as cidades vieram para buscar. Isso é forte, irmãos. Isso é forte, porque o diabo sempre vai dar um motivo para que os membros não se unam. Sempre vai dar uma desculpa, não é? A Bíblia diz todo Judá, todo Judá, todo Judá se uniu no só propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho tempo para tanta coisa linda aqui. Versículo 5: Jeosafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio. Quem está de pé aqui? Vamos lá, quem está de pé aqui? Quem está de pé aqui? Quem está de pé aqui? Não, é Josafá. Só está meia dúzia falando. Quem está de pé aqui no texto? Não foi Josafá. Agora no versículo 13. Pois é, no versículo 13. Agora olha para o versículo 13. Agora olha para o versículo 13. E todo Judá estava em pé diante do Senhor. Agora quem está em pé aqui? Quem está de pé aqui? Versículo 5: Jeosafá se pôs em pé na congregação. Quem está em pé aqui? Versículo 13: todo Judá estava de pé. Quem está de pé aqui? O nome disso é unidade. Josafá buscou, todo Judá buscou. Josafá se pôs de pé, todo Judá se pôs de pé. O diabo não resiste a isso, irmãos. O diabo não resiste a isso. Glória ao nome do Senhor. Versículo 18: Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores se lançaram perante o Senhor para o adorar. Irmão, isso é profundo demais. Eu ia até 10 horas, não vou. Três coisas. Josafá buscou, o povo buscou. Depois Josafá se pôs de pé, o povo se pôs de pé. Josafá se prostrou. Diz o texto que todos se prostraram. O texto diz: todos se lançaram perante o Senhor. No hebraico se prostraram também. Outra coisa, líder tem que ser exemplo. Amém, irmãos? A gente não pode tirar também a nossa responsabilidade, não, porque nós somos observados, né? Segundo, o liderado se espelha e faz.
Autoridade é um princípio divino. Louvor e autoridade caminham juntos. Mostrei no texto. Josafá buscou, o povo buscou. Josafá estava de pé, o povo se pôs de pé. Josafá se prostrou, o povo se lançou. Lançou-se para adorar. Agora para fechar. Para fechar. Não é um estudo abençoado? Para fechar, diga comigo: a vitória pelo louvor. Olha que coisa maravilhosa que eu estava vendo aqui. Primeiro, Josafá, lá no início, tinha muita gente de guerra em seu governo. Era um governo fortalecido belicamente. Veja comigo, sem ter que dar muita explicação, volta de novo um pouquinho, capítulo 17. Versículo 2 diz assim, ó. Segundo Crônica 17, 2. E pôs forças armadas em todas as cidades fortes de Judá. Ali diz, e pôs soldados em todas as cidades fortificadas, né? A minha diz, pôs forças armadas em todas as cidades fortes. Eles estavam preparados para a guerra. Tanto que os povos ao redor tudo temia. O filisteu estava presentinho. Aí depois diz o versículo 12: assim Jeosafá ia se tornando cada vez mais poderoso e edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá. Edificou fortalezas. Grandemente cresceu, pois, Josafá em extremamente reino forte, o reino bélico, o reino próspero. Aí diz o versículo agora 13, 17 e 13: e teve grande quantidade de munições nas cidades de Judá e soldados, homens valorosos em Jerusalém. É o 13, se você quiser pôr ali o 13. Teve muitas obras na cidade, homens de guerra e valentes. Ou seja, irmãos, o reino de Judá era forte na guerra. Tinha muitos soldados. Tinha condição de ganhar a guerra. Os povos vizinhos tinham medo. Mas o interessante é que Deus falou algo tremendo: que a vitória não seria pelas forças de sua guerra, a vitória viria da parte de Deus. Logo de cara, um motivo, eu não tenho tempo para desenvolver. Josafá deu mole, ficou um pouco amiguinho do rei Acabe, né? Se aproximou do rei Acabe. Fez uma certa aliança comercial com Acabe, ficou colega de Acabe, não gostou. Aí os profetas começaram a dizer que Deus estava nisso. Ele ficou meio preocupado. Aí ele falou assim: vem cá, não tem mais profeta aí não? Tem lá Micaías, esse cara aí pega no meu pé. Faz ele. É isso que eu quero. Não dá tempo aqui, né? Aí Micaías disse o que era para dizer. Josafá errou nisso. Depois Deus usou outro profeta para repreender essa atitude que foi errada. Mas Deus teve misericórdia de Josafá, não lhe tirou o reinado, porque as obras boas de Josafá ainda clamavam. Aí Deus está dizendo, Deus permitiu os inimigos virem contra ele, certo? Deus permitiu os inimigos, não tem tempo, não quer, o tempo está correndo. Deus permitiu os inimigos se levantarem. Josafá teve medo, buscou o Senhor, Deus aceitou esse propósito, pôs o povo para buscar o Senhor, conclamou jejum e oração, se prostrou diante do Senhor, o povo fez o mesmo.
Aí Deus dá um recado para ele. Por favor, 20 do 15 ao 17. Abra comigo rapidamente. Folheie comigo, capítulo 20 do 15 ao 17. A partir do 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Isso depois da oração. Nós temos uma longa oração de Josafá. Depois dessa oração, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Como é bom o Espírito do Senhor vir no meio da congregação. Quantos querem isso na desenho? Quantos querem Deus usando vaso no meio da congregação? Quantos querem Deus usando vaso no púlpito? Quantos querem Deus usando vaso nos bancos de pessoas sentadas? Você quer isso aqui? Deus pode fazer isso aqui. Porque a casa é do Senhor. Aleluia. Diz o texto a partir do 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Genaías, filho de Jeriel, filho de Matanias, o levita, filho dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor. Quem recebe essa palavra? Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Primeira coisa que eu enxerguei aqui, sabe o que foi? Josafá, você tem soldado à beça. Soldado não te falta, teu exército é poderoso, mas essa batalha você vai reconhecer uma coisa: ela é do Senhor. É o Senhor que livra Judá, é o Senhor que livra Israel, é o Senhor que separou Abraão, Isaac e Jacó. Quando ele ora tão sincero: Senhor, tu prometeste aos patriarcas que Israel existiria para sempre, guarda o teu povo, Senhor. Deus fala: não vai ser os teus soldados não, Josafá. Eu permiti o teu exército ser forte, mas essa vitória vai vir direto do Senhor. É Ele que vai pelejar. Não, por mais que Deus te prepare, por mais que Deus te habilite, a vitória não é pelos teus méritos, não é a tua força, não é a tua teologia. E tudo isso é bom, não são os seus méritos musicais, ou seja o que for. A vitória vem de Deus. Você crê nisso? Repita comigo: a vitória vem de Deus. Deus me falou tanto pelo hino de Luiz de Carvalho sábado. Eu lá com a minha esposa sábado em casa, lembrei e botei e publiquei: obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Quem lembra dessa? Como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa. Que mais? Reverente em temor, essa obra é decisiva. Aí o povo diz: ninguém detém a obra santa. Eu tenho um recado ao mundo espiritual. Aqui, ninguém detém, é obra santa. E as minhas igrejas co-irmãs, meus irmãos, também ninguém detém a obra santa. A vitória vem do Senhor. Em Cristo somos mais que vencedores. Que coisa gloriosa. Aleluia. Vitória pelo louvor. Vamos lá. A vitória veio por meio do louvor. A vitória veio por meio do louvor. A vitória veio por meio do louvor. Para começar, versículo 14. Leia rapidinho que eu tenho que acabar. Rapidinho. Versículo 14. Olha o que diz. Então veio o Espírito do Senhor onde? Isso é profético. Deus usou quem ele quis no meio da congregação. Sabe quem ele usou? Diz o texto assim, ó: então o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre
Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, dos filhos de Asaf. Deus escolheu no meio da congregação: vou usar um levita músico, porque a vitória vai ser no cântico, a vitória vai ser no louvor. Já começou pela profecia, a profecia já foi para o filho de Asaf. Eu não tenho tempo para botar descendência aqui, mas se você for ver lá em 1 Crônicas capítulo 25, Davi separou 3 levitas músicos chefes: Asaf, Emã e Jedutum, seus descendentes. Asaf, músico, levita, aleluia, os seus descendentes. Aí Deus, no meio, depois que Josafá ora, o Senhor já sabia: a vitória vai vir pelo louvor. Então já vai começar a vitória por quem vai profetizar. E quem profetizou foi um descendente músico de Asaf. Como se fosse um músico, a profecia viesse logo da orquestra. Então, tem gente que não enxergou isso aqui. Tem gente que não enxerga isso aqui. Mas não foi à toa que foi o filho de Asaf. Deus já estava dizendo: vai ser por aí a vitória. O caminho da vitória vai ser por aí. Você glorifica o Senhor? Versículo 18, olha a adoração. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor para fazerem o quê? Adorarem. Vitória pelo louvor. 19, para acabar. 19. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para fazerem o quê? Louvarem ao Senhor de Deus de Israel em voz alta. Louvar. Interessante aqui, coatitas e coraitas, sabe quem eram? Os filhos de Corá, descendentes de Corá, levita músico. Os descendentes. Quem era Corá? Tem discussão teológica se era o Corá da rebelião, se não. Os que dizem que era, significa que Deus pode abençoar a descendência, que Deus abençoa quem Ele quer. Se é outro, não tem problema. A questão é que tem salmo dos filhos de Corá. Quem já viu? Salmo dos coraitas. Então, os filhos de Corá louvaram. Quão amáveis são os teus cabelos. Salmo 84 é salmo dos filhos de Corá. Tem outros salmos lindos. Foi por meio do louvor. A equipe de louvor importante aqui. Estudo importante dessa turma. Me ajuda nisso. Faze-os ouvir. Tem André ali. Tem Raquel lá atrás, a Raquel, minha esposa aqui. Músicos, orquestradores de vitória por meio do louvor e da adoração. Tem os músicos estão aí. O Nicolas está ali, ó. Veio ao estudo. O Júlio da bateria, não é isso? Estão aí. Quem mais? Estão aí eles. Que bênção essa garotada. Já falei ali, né? Que bênção eles ali. Ó, o Júlio ali, ó. Alguns têm dificuldade de chegar no horário e não justifica. Tem o nosso diácono tecladista, diácono Alexandre. Glória a Jesus! A igreja de pé, para você acreditar que eu estou terminando. Versículo 21, os que podem, claro. 21 diz: tendo ele tomado. 21. Diga comigo assim, ó. Louvor antes da vitória. Repita comigo. Louvor antes da vitória. 21 diz assim: tendo ele tomado conselho com o povo, designou os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-lo, vestidos de trajes santos. Abro parênteses, trajes santos. Isso tem uma mensagem simbólica, porque fala da santificação. Tem uma linguagem literal mesmo. Louvar um traje santo.
Tem gente que às vezes quer mandar uma mensagem profética, canção inspirada, a roupa que só graça, né, irmão? Só graça, né? Traje santos. Aí diz assim, ó: ao saírem diante do exército e dizer: dai graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia, aleluia. Diz a Bíblia no 22 que o Senhor pôs emboscadas enquanto eles louvavam o nome do Senhor. Aleluia. Quando eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas. Agora, para terminar, diga comigo: louvor depois. Louvor depois. Então o 21 foi louvor antes. O povo cantou antes. No 22 Deus pôs emboscadas. Cantaram antes. O Senhor pôs emboscadas. Agora eles cantaram depois da vitória. 26 diz: ao quarto dia, eles se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso aquele lugar é chamado Vale de Beraca até o dia de hoje. Então, voltando dali, todos os homens de Judá e de Jerusalém, com Jeosafá à frente deles, retornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os fizera regozijar-se sobre os seus inimigos. Vieram, pois, a Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. Então veio o temor de Deus sobre todos os reinos daqueles países, quando eles ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Jeosafá ficou em paz, pois que o seu Deus lhe fizera repouso ao redor. Eles louvaram antes, o Senhor pôs emboscadas. Eles louvaram depois. Ainda está no meio da guerra? Ainda está no meio da tua batalha? Eu vou te dar o conselho que eu preciso: louva agora, louva antes, exalta antes, enaltece antes, renda graças antes. O Senhor fará emboscadas, o Senhor dará vitória, e você vai louvar depois. Como diz aquele lindo louvor da Assembleia de Deus do Brás: vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar. Louvar depois de atravessar o mar é legal, mas é mais fácil. Difícil é louvar antes de atravessar o mar. Aleluia! Louvor e batalha. Que Deus nos dê vitória cada dia e nos faça mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Sim, a Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração para todos sempre. Amém. Amém. Vocês têm alguma sugestão?